Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a lesão renal aguda, também chamada de insuficiência renal aguda. Antes de começarmos, não se esqueça, se inscreva no canal, aqui no YouTube, dê um like no vídeo e me acompanhe lá no Instagram, @giordani. Na lesão renal aguda, nós temos uma redução abrupta da função renal. E como é que então a gente define a lesão renal aguda? Temos lesão renal aguda quando temos um aumento da creatinina maior ou igual a 0,3 miligramas por decilitro em relação ao valor basal da creatinina em um período de 48 horas. Ou quando temos um aumento da creatinina maior que 50% em relação ao basal em um período de 7 dias. Ou quando temos uma redução do débito urinário, ou seja, um débito urinário menor que 0,5 ml por quilo por hora por um período de 6 horas. Temos então lesão renal aguda quando internamos o paciente e no momento da internação ele tem uma creatinina de 1,2 e dentro de um período de 48 horas ele evolui, por exemplo, com a creatinina de 1,5, 1,6. Nesses casos nós temos lesão renal aguda. Importante lembrar que a ureia não é utilizada para o diagnóstico da lesão renal aguda e aquelas fórmulas que a gente utiliza para avaliar taxa de filtração glomerular, clearance de creatinina, essas fórmulas são utilizadas na avaliação da doença renal crônica, da insuficiência renal crônica e não são utilizadas para o diagnóstico da lesão renal aguda. Vamos então resolver essa questão. A lesão renal aguda é definida pelo aumento da creatinina ou da ureia. Não, a ureia não é utilizada na definição da lesão renal aguda. Pelo aumento da creatinina ou da ureia, errado. Exclusivamente pela redução da diurese, também errado. Pelo aumento da creatinina ou pela redução da diurese, a alternativa correta. Então, quando temos um aumento de 0,3 miligramas por decilitro ou mais, no valor da creatinina em um período de 48 horas, um aumento em mais de 50% em um período de 7 dias no valor da creatinina, ou uma redução do débito urinário, a alternativa correta, a alternativa D. Vamos continuar. Já que eu defini a lesão renal aguda, agora eu vou classificar. Nós temos várias classificações para a lesão renal aguda. Uma das mais utilizadas é a classificação de CADIGO. Nós temos CADIGO 1 quando temos um aumento maior ou igual a 0,3 miligramas por decilitro na creatinina em um período de 48 horas. Se é CADIGO 1, pode ser então um aumento de 1,5 a 1,9 vezes a creatinina basal. Ou uma redução do débito urinário, um débito urinário menor que 0,5 ml por quilo por hora por 6 a 12 horas. Se é CADIGO 2, é de 2 a 2,9 vezes o valor da creatinina basal. Ou um débito urinário menor que 0,5 ml por quilo por hora por um período maior ou igual a 12 horas. E se é CADIGO 3, é um valor maior ou igual a 3 vezes a creatinina basal, ou seja, um aumento maior ou igual a 3 vezes da creatinina em relação ao valor basal. Ou uma creatinina maior ou igual a 4 mg por decilitro, ou a necessidade, o início da terapia renal substitutiva. E temos CADIGO 3 também, quando temos um débito urinário menor que 0,3 ml por quilo hora por um período maior ou igual a 24 horas, ou anúria por um período maior ou igual a 12 horas. E se eu tiver, então, um paciente que teve um aumento da creatinina de 2 vezes em relação ao valor basal e anúria por um período maior ou igual a 12 horas, eu vou considerar, então, que esse paciente é CADIGO 3. Nós vamos considerar o pior cenário para classificar esse paciente. A lesão renal aguda é mais prevalente no ambiente intra-hospitalar, ela se associa a alta morbimortalidade e aumenta os custos da internação. Esse aumento da morbimortalidade ocorre por sobrecarga volêmica, já que geralmente o paciente tem redução do débito urinário, pode ter anúria e pode evoluir com hipervolemia. Nós podemos ter distúrbios hidroeletrolíticos, como por exemplo hipercalemia, podemos ter alterações da contratilidade cardíaca, acúmulo de toxinas, aumento da inflamação sistêmica, comprometimento da imunidade
e a lesão renal aguda também aumenta o risco de sangramento. E é importante também ressaltar que indivíduos com lesão renal aguda possuem um risco maior de evoluírem para a doença renal crônica, ou seja, a lesão renal aguda é um fator de risco para a doença renal crônica. Para facilitar o entendimento e até mesmo a avaliação etiológica, nós classificamos a lesão renal aguda em pré-renal, renal e pós-renal. Vou falar então um pouco agora da lesão renal aguda pré-renal. Nesses casos, é importante lembrar que a lesão renal aguda pré-renal é a principal causa de lesão renal aguda, e essa questão pergunta justamente isso, questão de 2021. Assinale a etiologia mais comum da injúria renal aguda, que afeta 40% a 80% dos pacientes. Temos aqui pré-renal, pós-renal, necrose tubular aguda ou nefrite intersticial aguda. Então, a principal causa de lesão renal aguda é a lesão renal aguda pré-renal e, por isso, a alternativa A correta. A lesão renal aguda pré-renal geralmente é reversível com a resolução, com o tratamento da causa. A função renal ela pode ser revertida em boa parte dos casos, mas em alguns casos, quando o tratamento não é feito em tempo adequado, a lesão renal aguda pré-renal pode evoluir para uma lesão renal aguda renal. A lesão renal aguda pré-renal pode evoluir, por exemplo, para uma necrose tubular aguda. Então, diante de um paciente com lesão renal aguda pré-renal, ele deve ser prontamente tratado para que ele não evolua para uma lesão renal aguda renal. A lesão renal aguda pré-renal ocorre principalmente por hipoperfusão renal, diminuição do fluxo sanguíneo no rim. Isso vai causar uma isquemia renal. Então, hipoperfusão renal, diminuição do fluxo sanguíneo no rim, e isso causa uma isquemia no rim. Essa hipoperfusão renal pode ocorrer, por exemplo, por uma hipovolemia. Isso ocorre, por exemplo, em pacientes com sangramentos, com queimaduras, pacientes com diarreia, com vômitos, com diurese excessiva e baixa ingestão hídrica. Então, se eu tenho hipovolemia, diminuição do volume intravascular efetivo, eu tenho hipoperfusão renal, isso pode levar a uma isquemia renal e aí eu tenho uma lesão renal aguda pré-renal. Eu posso ter uma hipoperfusão e uma isquemia renal em distúrbios hemodinâmicos, como por exemplo na insuficiência cardíaca congestiva. Nesses casos, nós temos uma redução do débito cardíaco e uma diminuição do fluxo sanguíneo renal, que pode causar uma hipoperfusão e isquemia. E posso ter também uma hipoperfusão renal quando eu utilizo um anti-inflamatório, já que isso promove uma vasoconstrição da arteríola aferente, e nos casos de hipercalcemia, que também faz uma vasoconstrição renal. Então essas são as principais condições que causam hipoperfusão renal e lesão renal aguda pré-renal. Lembrar sempre da hipovolemia, da desidratação, do paciente com sangramento, do paciente hipotenso. Nesses casos nós temos hipoperfusão e isquemia renal. É muito importante a gente lembrar que na lesão renal aguda pré-renal, nós ainda temos uma função tubular preservada. Então o túbulo ele consegue reabsorver água, consegue reabsorver sódio. Então nesses casos, na lesão renal aguda pré-renal, nós temos um aumento da absorção de água e sódio. O que acontece é o seguinte, quando temos hipotensão, hipoperfusão renal, o organismo vai tentar se defender. Ele vai tentar restaurar essa volemia. E para isso, ele ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E com isso, nós vamos ter retenção de sódio e água para tentar restaurar a volemia do paciente. Se eu tenho aumento da reabsorção renal de sódio, eu vou ter uma diminuição do sódio excretado na urina. E por isso, eu terei uma fração de excreção de sódio na urina menor que 1%. Eu vou ter uma concentração urinária de sódio menor que 20 milimol por litro. Eu vou ter um aumento da absorção, da reabsorção de ureia. A ureia é reabsorvida juntamente com o sódio. E por isso, na insuficiência renal aguda pré-renal, eu tenho uma relação ureia-creatinina maior que 40.
Então isso você não pode esquecer. Na lesão renal aguda pré-renal eu tenho função tubular preservada. E por conta da hipoperfusão renal eu aumento a reabsorção de água, aumento a reabsorção de sódio, aumento a reabsorção de ureia. E por isso eu vou ter uma relação ureia-creatinina maior que 40 e uma fração de excreção de ureia na urina menor que 35%. E como eu reabsorvo mais água, a minha urina vai estar mais concentrada. Então eu vou ter uma densidade urinária maior que 1020 e uma osmolaridade urinária maior que 500 miliosmol por litro. Isso é importante a gente lembrar, por quê? Porque isso vai nos ajudar a diferenciar a lesão renal aguda pré-renal da necrose tubular aguda, que é a segunda principal causa de lesão renal pré-renal. Então, não se esqueça disso. Na lesão renal pré-renal, eu tenho ativação do sistema renina-angiotensina, eu tenho reabsorção de água, reabsorção de sódio e reabsorção de ureia. Então, eu vou ter menor excreção de ureia e sódio na urina e vou ter uma urina mais concentrada. E temos também os cilindros típicos, característicos da lesão renal aguda pré-renal, que são os cilindros hialinos. Esses cilindros aparecem quando temos aumento da concentração urinária. E o tratamento da pré-renal é justamente tratar a doença de base. Se o paciente está chocado, desidratado, hipotenso, nós vamos fazer a reposição volêmica, às vezes hidratação com colóide. Então, tratou a condição de base, se tratarmos a tempo, essa lesão renal pré-renal, ela pode ser revertida. Mais uma questão do ano de 2016, sobre a insuficiência renal no pós-operatório, é falso que aumenta a taxa de mortalidade do paciente, mas não a mortalidade. Então, a lesão renal pré-renal aumenta tanto a morbidade quanto a mortalidade. Então, a alternativa A está incorreta, essa deve ser a escolhida. B, tem pior prognóstico quando há indicação de diálise? Correta, quanto mais grave, pior o prognóstico. A causa mais comum da lesão renal aguda é pré-renal? Correta, especialmente hipovolemia? Com certeza. D, uma insuficiência pré-renal pode evoluir para renal, propriamente dita, se não for adequadamente tratada? Sim. Se eu tenho uma isquemia prolongada do rim, se eu não tratar a tempo, eu vou ter uma lesão renal aguda renal, principalmente uma necrose tubular aguda. Alternativa incorreta, alternativa A. Outra questão. Dentre as opções a seguir, assinale a que apresenta um achado frequente na insuficiência renal aguda pré-renal. Fração de excreção de sódio elevada é o contrário. Na hipovolemia, na hipoperfusão renal, eu tenho ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona com retenção de sódio e água. Então, meu sódio urinário vai estar diminuído, já que eu vou estar retendo esse sódio por ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Alternativa A, incorreta. B, relação ureia plasmática sobre creatinina elevada. Alternativa correta. Então, na insuficiência renal aguda pré-renal, eu tenho um aumento da reabsorção de ureia juntamente com sódio. E por isso, quando eu faço a relação ureia-creatinina, eu tenho essa relação maior que 40, uma relação aumentada. A osmolaridade urinária abaixo de 500. Incorreto. Como eu retenho muita água na pré-renal, eu vou ter uma osmolaridade aumentada, maior que 500, maior que 550, por isso C, incorreta. Presença de cilindros granulosos? Não, os cilindros da lesão renal aguda são cilindros hialinos. Incorreta. E concentração urinária de sódio acima de 20? Incorreta. A concentração urinária de sódio vai estar diminuída, tá? Então, essa concentração vai estar menor que 20. Então, a alternativa correta, a alternativa B, relação ureia-creatinina aumentada maior que 40. E agora eu vou falar um pouco da lesão renal aguda renal. Nesses casos, nós temos condições que causam uma lesão no rim. Essas condições podem acometer qualquer estrutura renal. Pode acometer os vasos renais, pode acometer os glomérulos, ou seja, as glomerulopatias, e pode acometer também os túbulos renais. Como exemplo de condições que podem causar comprometimento nos vasos,
renais e causar uma lesão renal, nós temos as microangiopatias trombóticas, que acometem os vasos pequenos, os microvasos, e temos as condições que acometem os grandes vasos, principalmente a estenose da artéria renal e a trombose da veia renal. Nós temos as condições que acometem os glomérulos, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, glomerulonefrite rapidamente progressiva e a doença de cadeia leve. E temos as condições que acometem os túbulos. Nós temos a nefrite intersticial aguda, a necrose tubular aguda, que é a segunda principal causa de lesão renal aguda, temos as neoplasias do epitélio renal e temos também as metástases renais. Agora eu vou falar um pouco, de forma resumida, de cada condição que causa lesão renal aguda renal. Começando pelas causas vasculares. Nós temos principalmente a estenose da artéria renal e a trombose da veia renal. Nesses casos, a ultrassonografia, o ultrassom Doppler dos vasos renais, vai mostrar uma redução do calibre do vaso, no caso da estenose, e vai mostrar uma obstrução do fluxo vascular por trombo, nos casos da trombose da veia renal. E nas condições microvasculares, nós temos que lembrar sempre das microangiopatias trombóticas. Essas doenças causam lesão do endotélio vascular por diferentes mecanismos. Pode causar lesão do endotélio vascular por mecanismos imunológicos, genéticos e hipertensivos. Quando pensamos nas microangiopatias trombóticas, devemos pensar na síndrome do anticorpo antifosfolipídio, na púrpura trombocitopênica trombótica, na síndrome hemolítica urêmica, na hipertensão maligna, na síndrome HELP e na crise renal esclerodérmica. Todas essas condições possuem um quadro clínico muito semelhante. Esses pacientes se apresentam geralmente com uma lesão renal aguda, com uma anemia hemolítica microangiopática e com plaquetopenia. Agora eu vou falar um pouco das causas glomerulares, começando pela síndrome nefrótica. Na síndrome nefrótica, nós temos perda de proteína pelo rim. Nós temos uma lesão no glomérulo e, por causa dessa lesão, nós perdemos proteína. Lembrar que a proteína é uma molécula grande, ela não consegue ser filtrada pelo glomérulo. Mas quando temos uma lesão no glomérulo, essa proteína ela pode passar pelo glomérulo, chegando no túbulo e sendo eliminada pela urina. Então, já que eu perco proteína pela urina na síndrome nefrótica, nesses casos nós temos hipoalbuminemia. Nós temos redução dos níveis séricos de proteínas plasmáticas. Tendo uma redução das proteínas plasmáticas, nós temos redução da pressão coloidosmótica e por isso nós temos perda de volume para o terceiro espaço. E na maioria das vezes o paciente se apresenta com edema, muitas das vezes com edema generalizado, com anasarca. E a característica típica que define a síndrome nefrótica é a proteinúria nefrótica. Uma proteína urinária maior que 3,5 gramas por 24 horas. A gente vai fazer a proteinúria em urina de 24 horas e vai encontrar uma proteinúria maior que 3,5 gramas por 24 horas. Na síndrome nefrótica, comumente temos hipercolesterolemia, já que nós temos também perda de lipoproteínas pelo rim, temos aumento do risco de trombose e temos a hipoalbuminemia e proteinúria. Quando pensamos na síndrome nefrótica, devemos sempre lembrar da lesão, da doença de lesão mínima, da nefropatia membranosa e da glomerulosclerose focal e segmentar. Síndrome nefrítica, lembrar da tríade clássica: hipertensão arterial, edema e hematúria. Essa é a tríade clássica da síndrome nefrítica. E o que caracteriza a síndrome nefrítica é a presença de uma hematúria dismórfica, um dismorfismo eritrocitário, e a presença dos cilindros hemáticos. Quando pensamos na síndrome nefrítica, lembrar sempre da nefropatia por IgA, nefrite lúpica e glomerulonefrite membrana proliferativa. Na glomerulonefrite rapidamente progressiva, nesses casos, nós temos os mesmos achados da síndrome nefrítica, ou seja, hipertensão, edema, muitas das vezes anúria, hematúria,
Mas nesses casos, na glomerulonefrite rapidamente progressiva, nós temos um aumento rápido e progressivo da creatinina. Isso ocorre em dias ou semanas. E quando fazemos a biópsia, muitas das vezes para fazer o diagnóstico diferencial, nós vamos ter a presença das crescentes nessa biópsia renal. Pensou em glomerulonefrite rapidamente progressiva, vamos lembrar da nefrite lúpica, das vasculites e da doença do anticorpo antimembrana basal glomerular. Na doença de cadeia leve, que é uma doença que também acomete os glomérulos, nós temos deposição de proteína anômala, que se deposita no rim. Isso ocorre principalmente na amiloidose e no mieloma múltiplo. E agora eu vou falar das doenças tubulares, que podem causar uma lesão renal aguda renal. Lembrar da nefrite intersticial aguda, que se caracteriza por um processo inflamatório no epitélio renal, após exposição a um agente agressor, que geralmente é um medicamento. Então o indivíduo toma o medicamento e evolui com uma lesão tubular. Nesses casos, na nefrite intersticial aguda, o paciente geralmente se apresenta com febre, rush cutâneo, eosinofilia, uma leucocitura estéril, ou seja, a presença de leucócitos na urina sem infecção urinária, eosinofilúria, ou seja, presença de eosinófilos na urina, e proteinúria subnefrótica. Pensou em nefrite intersticial aguda, lembrar sempre dos eosinófilos, do contato com algum agente que causa uma nefrite. E necrose tubular aguda, que é a segunda principal causa de lesão renal aguda, uma condição que acomete os túbulos renais. A necrose tubular aguda geralmente ocorre após uma lesão prolongada das células tubulares. Aquele paciente, por exemplo, que entrou em contato com algum medicamento que causou uma lesão direta no túbulo renal, ou que teve uma isquemia renal prolongada. Na necrose tubular aguda, como o próprio nome diz, nós temos necrose das células tubulares. E com isso, nós temos perda das funções tubulares. Lá na lesão renal pré-renal, eu tenho isquemia renal, mas os meus túbulos estão funcionando adequadamente. Eu continuo tendo reabsorção de sódio, reabsorção de ureia, reabsorção de água. Na necrose tubular aguda, por questão dessa necrose do túbulo, eu perco a função tubular. Então, eu perco essa função reabsortiva dos túbulos renais. Ela ocorre, como eu já comentei, por hipoperfusão renal prolongada, por uma isquemia renal prolongada, ou por nefrotoxicidade. Essa nefrotoxicidade é causada por uma lesão direta da célula tubular. Pode ocorrer por medicamentos, contraste, e pode ocorrer, por exemplo, também por uma rabdomiólise. Como eu já comentei também, nós temos na necrose tubular aguda uma lesão dos túbulos renais e com isso temos um comprometimento da função reabsortiva dos túbulos. Com isso, nós temos uma incapacidade de reabsorver água e sódio. Nós temos um aumento da excreção de solutos e vamos ter uma urina diluída. Isso vai nos ajudar a diferenciar a lesão renal pré-renal da lesão renal aguda renal, principalmente diferenciar da necrose tubular aguda. Se meu túbulo está doente, se ele está necrosado, não adianta eu ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque eu não vou conseguir reabsorver água, não vou reabsorver sódio e não vou reabsorver ureia. Por isso, nesses casos, na necrose tubular aguda, eu vou ter uma fração de excreção de sódio aumentada, maior que 1%. Eu vou ter uma concentração urinária de sódio maior que 20 milimol por litro. Eu não vou conseguir reabsorver ureia. Então, a minha relação ureia-creatinina vai ser menor que 20. E minha fração de excreção de ureia maior que 35%. Como eu não consigo reabsorver água, a minha urina vai estar menos concentrada. Eu vou ter uma densidade urinária menor que 1020 e uma osmolaridade urinária menor que 500 miliosmol por litro. Em relação à doença renal aguda renal, o tratamento consiste no tratamento da doença de base. Em boa parte das vezes, nós temos recuperação da função renal em 2 a 4 semanas, mas em alguns casos nós podemos ter dano permanente
do rim. Então, aqui é só para a gente diferenciar a lesão renal aguda pré-renal da necrose tubular aguda, que é a segunda principal causa de lesão renal aguda. Então, na pré-renal, como eu tenho função tubular preservada, ativação do sistema renina-angiotensina, eu tenho fração de excreção de sódio menor que 1%. Na necrose tubular aguda, a minha fração de excreção de sódio vai estar maior que 1%. Meu sódio urinário na pré-renal vai estar diminuído, já que eu estou reabsorvendo sódio, menor que 20. No sódio urinário na necrose tubular aguda, maior que 20 milimol por litro. A osmolaridade urinária na pré-renal vai estar aumentada, já que eu estou reabsorvendo muita água, maior que 500. E na necrose tubular aguda, menor que 500 miliosmol por litro. A densidade urinária na pré-renal, maior que 1020. Na necrose tubular aguda, menor que 1020. Fração de excreção de ureia. Aqui está errado, seria ureia, tá? Então, menor que 35% na pré-renal, maior que 35% na necrose tubular aguda, pois aqui eu não tenho função tubular preservada, eu não consigo reabsorver a ureia. Relação ureia-creatinina aumentada na pré-renal, já que eu reabsorvo ureia, maior que 40, e menor que 20 na necrose tubular aguda. Em relação aos cilindros, hialinos na pré-renal e cilindros granulosos na necrose tubular aguda. Dentre as situações clínicas abaixo, todas de lesão renal aguda, qual a mais compatível com lesão renal pré-renal? Paciente masculino, 85 anos, com vômitos, então ele pode estar desidratado, retenção urinária aguda, excreção de sódio maior que 1%? Errado. Por quê? Na lesão renal pré-renal, nós temos uma fração de excreção de sódio menor que 1%, já que eu tenho função tubular preservada, ativação do sistema renina-angiotensina e reabsorção de sódio. Então, A, incorreta. Paciente masculino, 25 anos, diarreia, então ele pode estar desidratado, hipotensão, hipovolêmico, ureia de 90 e creatinina de 2 e exame qualitativo de urina com cilindros hialinos. Essa alternativa aqui está muito boa. Eu tenho uma relação ureia-creatinina de 45, ou seja, maior que 40, e tenho a presença dos cilindros hialinos, que são os cilindros típicos da lesão renal pré-renal, alternativa correta. Vamos analisar as outras. Paciente feminino, 35 anos, hemorragia, então pode ser, hipotensão, diurese de 100 ml nas últimas 12 horas, creatinina de 2 e cilindros granulosos? Não. Na pré-renal, nós temos os cilindros hialinos, então está incorreta. 25 anos, pielonefrite aguda com vômitos, em uso de sulfametoxazol trimetoprim, rush cutâneo, creatinina de 3, diurese de 1.500 por 24 horas. Então aqui é o seguinte, tem rush cutâneo, tem uso de antibiótico, a gente vai pensar na nefrite intersticial aguda. E paciente feminina com proteinúria, hematúria, cilindros hemáticos, a gente vai pensar numa doença glomerular. Lembrar que a hemácia, assim como as proteínas, são moléculas grandes, elas não atravessam o glomérulo. Então, quando a gente tem sangue na urina e proteína na urina, a gente sempre tem que pensar numa doença glomerular e, por isso, a alternativa E incorreta, a melhor opção, a alternativa B. E agora eu vou falar um pouco da lesão renal aguda pós-renal. É o tipo menos comum de lesão renal aguda e ocorre quando temos obstrução da via urinária, em qualquer porção. Lembrar, se eu tiver obstrução do ureter, eu tenho que ter obstrução bilateral para ter uma lesão renal aguda pós-renal. Posso ter uma obstrução lá na bexiga, na uretra, então a pós-renal ocorre quando temos uma obstrução do trato urinário. Essa obstrução pode ocorrer, por exemplo, por um cálculo renal bilateral, quando acomete a ureter, ou quando acomete a uretra, pode ser cálculo único. Posso ter pós-renal quando tenho hiperplasia prostática benigna, que é uma causa bem comum, ou quando tenho uma compressão tumoral. Nesses casos, o paciente pode apresentar dor lombar, redução do débito urinário, bexigoma e hematúria sem dismorfismo eritrocitário. Quando tenho hematúria com dismorfismo eritrocitário, eu vou pensar em uma glomerulopatia.
E o tratamento da pós-renal é tratar, é reverter a causa da obstrução. E o tempo de resolução desses quadros se associa ao prognóstico do paciente. Quanto mais a gente demora para tratar esses indivíduos obstruídos, isso pode aumentar o risco dessa condição ser irreversível. Aqui uma outra questão. Com relação à avaliação diagnóstica da insuficiência renal aguda, é incorreto afirmar: o clearance de creatinina é o melhor exame e método para avaliação? Não. Clearance de creatinina a gente vai usar principalmente para avaliar a doença renal crônica. Relação ureia-creatinina maior que 40 pode sugerir uma pré-renal? Correto. O incremento diário de creatinina e a redução do volume urinário são marcadores diagnósticos? Sim. Então a gente define a lesão renal aguda pelo aumento da creatinina ou pela redução do volume urinário, redução do débito urinário. Exames de imagem, como ultrassom, tomografia, podem ser importantes no diagnóstico das causas obstrutivas? Com certeza, quando a gente pensa na pós-renal, a gente sempre tem que fazer um exame de imagem para o diagnóstico. Fração de excreção de sódio baixa, com sódio urinário menor que 20, ocorre na insuficiência renal aguda pré-renal? Correto. Então, a alternativa incorreta, a alternativa A, o clearance de creatinina, ele não é utilizado para definir a lesão renal aguda. E nós temos algumas causas específicas de lesão renal aguda. Devemos lembrar da rabdomiólise, da síndrome da lise tumoral, do uso de contraste, do uso de gadolínio, da embolia por colesterol, da síndrome hemolítico urêmico, da síndrome hepatorrenal, que ocorre em pacientes com cirrose, da leptospirose, da sepse, da lesão renal aguda da gestação, da isquemia, da mordedura por animais peçonhentos e da síndrome cardiorrenal. Todas essas condições causam lesão renal aguda. E não podemos esquecer de medicamentos. Vários medicamentos podem ser nefrotóxicos. Podemos lembrar dos IECAs, os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Essas medicações devem ser utilizadas com cuidado em pacientes com insuficiência renal. Eles podem piorar a insuficiência renal do paciente, podem causar hipercalemia nesses pacientes. Aminoglicosídeos podem ser nefrotóxicos, anfotericina B e vancomicina. E agora eu vou falar um pouco das complicações da lesão renal aguda. Nós podemos ter hipercalemia, isso ocorre por redução da excreção renal de potássio. Podemos ter acidose metabólica por redução da excreção dos ácidos pelos rins. Podemos ter hipervolemia, o paciente pode evoluir com anúria. Evoluindo com hipervolemia, eu posso ter, por exemplo, uma descompensação da insuficiência cardíaca ou congestiva, um edema agudo de pulmão. E o paciente com lesão renal aguda pode evoluir com síndrome urêmica. A síndrome urêmica ocorre quando temos uma disfunção renal avançada. Nesses casos, nós temos um acúmulo de toxinas e com o aumento dessas toxinas, nós temos uma neurotoxicidade. Os pacientes com síndrome urêmica podem se apresentar com sonolência, tremor de extremidades, podem evoluir para o coma. Podem apresentar também pericardite urêmica, fraqueza e astenia, soluços, náuseas e vômitos e podem apresentar sangramento por uma redução da adesão plaquetária. E agora eu vou falar das indicações da diálise na lesão renal aguda. Nós vamos indicar a diálise nos casos de hipercalemia refratária ao tratamento clínico, nos casos de acidose metabólica grave refratária à reposição de bicarbonato, nos casos de hipervolemia grave refratária, nos pacientes com síndrome urêmica, ou seja, com rebaixamento do nível de consciência, com pericardite e sangramento, e nos casos de intoxicação por substâncias dialisáveis, como, por exemplo, intoxicação por metanol, etileno glicol, metformina, lítio e salicilato. Essas são as principais indicações de diálise nos pacientes com lesão renal aguda. E essa questão pergunta justamente isso. São critérios que orientam a necessidade de diálise de urgência, exceto acidose grave refratária ao bicarbonato? Ok. Elevação abrupta da creatinina? Não.
Sinais clínicos compatíveis com uremia, com síndrome urêmica, sim. Hipervolemia não responsiva ao tratamento clínico, ao uso de diurético, sim. Hipercalemia grave e refratária ao tratamento clínico, sim. Então, alternativa incorreta, alternativa B. Era isso então que eu tinha para falar para vocês sobre lesão renal aguda. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.